Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e recebi no e-mail do canal, o e-mail exatascomfranciscomedeiros@gmail.com, alguns exercícios de física e prometi a essas pessoas que eu resolveria essas questões. E aí, uma das questões que eu recebi, ela vai dizer o seguinte, olha: um trem de 100 metros de comprimento com velocidade escalar de 30 metros por segundo começa a frear com aceleração escalar constante de módulo 2,0 metros por segundo ao quadrado no instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel. Esse trem para no momento em que seu último vagão está saindo do túnel. O comprimento do túnel é letra A, 25 metros, letra B, 50 metros, letra C, 75 metros, letra D, 100 metros ou letra E, 125 metros. Então nós temos o seguinte: um trem de 100 metros de comprimento, está aqui o trem sendo representado com o comprimento de 100 metros, com velocidade escalar de 30 metros por segundo, ou seja, eu já tenho a velocidade inicial que é de 30 metros por segundo, começa a frear com a aceleração escalar constante de módulo 2 metros por segundo ao quadrado. Ele começou a frear, então essa aceleração ela é negativa, porque ele vai desacelerar com valor de 2,0 metros por segundo ao quadrado, no instante em que inicia a ultrapassagem de um túnel. Esse trem para no momento em que seu último vagão está saindo do túnel. Se ele vai parar, a velocidade final será igual a 0. O comprimento do túnel é letra A, 25 metros, letra B, 50 metros, letra C, 75 metros, letra D, 100 metros ou letra E, 125 metros. Se tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Eu tenho o comprimento ΔS, na verdade eu quero achar o comprimento total, porque eu já tenho o comprimento do trem, mas eu ainda não tenho o comprimento do túnel. Eu posso analisar velocidade final e inicial, aceleração, mas eu não tenho tempo. Então eu vou aplicar a equação de Torricelli, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes ΔS, que é a variação de espaço. A velocidade final será 0, porque o trem vai parar ao sair do túnel. A velocidade inicial é igual a 30, então eu terei 30 ao quadrado, mais 2 vezes o A, que é a aceleração, menos 2, e o ΔS eu quero achar. E aí eu tenho 0 elevado ao quadrado é igual a 0, 30 elevado ao quadrado é 30 vezes 30, 900, 2 vezes menos 2 é menos 4 ΔS. Menos 4 ΔS, se eu passar do segundo para o primeiro membro, ele se torna positivo. Então ΔS acaba sendo, se o 4 está multiplicando, ele passa para lá dividindo, e aí 900 sobre 4, isso vai dar a metade, eu teria 450 sobre 2, e aí eu teria 225 metros. Espera aí, o valor do ΔS total é de 225 metros. Tudo isso aqui seria igual a 225 metros. Para o trem, eu já tenho 100 metros. Quanto está faltando para o comprimento do túnel? Observe, o comprimento X do túnel mais 100 é igual a 225. Então, se eu tiver X mais 100, que é igual a 225, então X é 225 menos 100. Então, o comprimento X
do meu túnel é igual a 125 metros. E 125 metros me faria marcar como alternativa correta a letra E. A resposta certa é a letra E. Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e recebi no e-mail do canal Exatas com Francisco Medeiros, @gmail.com, alguns exercícios de física e aí eu vou resolver essas questões para você, então se liga aí. Uma das questões que eu recebi vem com o seguinte enunciado, observe. Um carro viaja com velocidade de 90 km por hora, ou seja, 25 metros por segundo, num trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na sua pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele em que começa a frear, o carro percorre 15 metros. Se o motorista frear o carro a taxa constante de 5,0 metros por segundo ao quadrado, mantendo em sua trajetória retilínea, ele só evitará ao atingir o animal, que permanece imóvel durante todo o tempo, se o tiver percebido a uma distância de no mínimo, letra A, 15 metros, letra B, 31,25 metros, letra C, 52,5 metros, letra D, 77,5 metros ou letra E, 125 metros. Então vou dar uma pausa agora, espero que você faça a questão. E aí a resolução vai ser a seguinte. Em primeiro lugar, eu preciso imaginar um carro se locomovendo diante de um obstáculo que apareceu. Apareceu um animal e o veículo precisa parar antes que aconteça o atropelamento. E aí é que tá. Porque na trajetória do meu veículo, eu posso imaginar que primeiro ele tem movimento uniforme. Aqui eu tenho um animal. Não sei necessariamente que animal é esse, mas eu preciso evitar o acidente. Me espanta dizer o seguinte, a velocidade inicial do veículo é de 25 metros por segundo. Então ele já começa com a velocidade inicial de 25 metros por segundo. E aí você pensa, professor, será que ele vai frear imediatamente? Não foi isso que eu li. Ele vai percorrer alguns metros até começar o sistema de frenagem dele. O texto vai dizer o seguinte, num trecho retilíneo de uma rodovia, quando subitamente o motorista vê um animal parado na sua pista. Entre o instante em que o motorista avista o animal e aquele em que começa a frear, o carro percorre 15 metros, ou seja, já se percorreu uma distância com movimento uniforme, porque ele não começou a frear ainda. Então ele percorreu uma distância aqui, ele mantém essa velocidade de 25 metros por segundo, só que ele já me percorre uma distância aqui de 15 metros. 15 metros ele já perdeu. E ainda falta um último trecho para que ele possa evitar o acidente. E é interessante ele falar o seguinte, o motorista ele vai frear uma taxa de 5 metros por segundo ao quadrado. Essa aceleração, na verdade, ela é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Nessa segunda parte de desaceleração, a velocidade final aqui tem que ser 0. Porque se ele não parar, ele vai produzir o acidente e vai atropelar o animal. O negócio é o seguinte, esse deslocamento na primeira etapa é igual a 15 metros. Eu preciso saber qual vai ser o deslocamento ΔS nessa segunda etapa. Nessa segunda etapa, a velocidade continuou sendo 25 metros por segundo, a velocidade final é 0,
para que não aconteça o atropelamento do animal. Você tem uma aceleração que é de -5, então vou usar a equação de Torricelli. Cadê o tempo? Não temos o tempo. Quando nós viermos a calcular, a velocidade final, segundo Torricelli, é a velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração, vezes o deslocamento dessa segunda etapa, que eu vou chamar de ΔS2. Porque ΔS1 é 15 metros, e isso ele já informou no exercício. A velocidade final será 0. A velocidade inicial é igual a 25, então V0 ao quadrado vai ser 25 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é igual a -5, vezes o deslocamento dessa segunda etapa. O que teremos aqui dessa segunda etapa? 0 ao quadrado é 0, 25 ao quadrado é 25 vezes 25, 625, 2 vezes -5 é -10, vezes o ΔS dessa segunda etapa. Se esse cara é negativo, ele passa a ser positivo da segunda etapa. E aí o que nos aconteceu? Se o número 10 está multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo. 625 dividindo por 10 é só retirar uma casa decimal. Isso é 62,5 metros. Então assim, eu tenho 62,5 metros como a distância percorrida. Ó, observe que eu vou apagar e vou colocar 62,5 metros. Então o que nos aconteceu aqui? Nessa primeira etapa de deslocamento, ele não começou o freio, ele se apresenta com movimento uniforme e, portanto, ele já percorreu 15 metros. Ou eu vou chamar de 15 metros ou 15,0 metros. Na segunda etapa, onde o freio está funcionando, a gente tem uma distância percorrida de 62,5 metros. No total, que distância ele teria percorrido? A gente tem 0 mais 5, que é igual a 5, vírgula em cima de vírgula. 5 mais 2 é igual a 7. 1 mais 6 acaba sendo 7. Então a gente tem no total 77,5 metros. Eu somei a primeira etapa de movimento uniforme com a segunda etapa de movimento uniformemente variado, em que eu tenho velocidade positiva, movimento progressivo, e aceleração negativa, movimento retardado. Velocidade positiva, aceleração negativa é progressivo retardado. Primeira etapa 15 metros, segunda etapa 62,5. Então aí para você que mandou a questão por e-mail, a resposta total acaba sendo 77,5 metros. A alternativa correta é a letra D. Se esse vídeo te ajudou, curta e compartilhe, se inscreva no canal, clica lá no sininho com as notificações que vem mais vídeos para você, tudo bem? Um forte abraço, muito sucesso e tchau, tchau!